Olá, hoje nossa conversa vai fundo no universo de Melanie Klein, aquela psicanalista austríaca britânica que realmente mudou o jogo na forma como a gente pensa a mente infantil e o desenvolvimento bem no comecinho da vida. A gente se baseou em vários textos sobre ela, vida, obra, e a ideia aqui é tentar pegar a essência do pensamento dela, né? Entender por que esse trabalho, tão focado nas experiências lá do início, dos bebês mesmo, continua tão influente. Klein basicamente disse, olha, bebês têm um mundo interno super complexo com amor, ódio, fantasia, muito antes de saberem falar uma palavra sequer. E só para situar rápido, ela veio de Viena, foi para Londres, teve influências importantes tipo Ferenczi, Abraham e, claro, teve aquelas famosas controvérsias com a Anna Freud lá na Sociedade Britânica de Psicanálise. Exatamente. E para a gente entrar nesse mundo kleiniano, acho que o ponto de partida tem que ser a teoria das relações de objeto. Certo. É bem diferente do foco principal do Freud, que era nas pulsões, né? A Klein vai dizer que a nossa psique se forma fundamentalmente pelas relações. E não só com as pessoas de fora, mas com as representações que a gente cria delas dentro de gente, os tais objetos internos. A imagem da mãe, por exemplo, ou até partes dela, como o seio. Ah, entendi. Quer dizer, para Klein, desde o momento zero, a gente já está se relacionando internamente, construindo o nosso mundo psíquico a partir dessas conexões, ou até da falta delas. Precisamente. E essa dinâmica inicial, ela é marcada por uns estados mentais bem específicos que Klein chamou de posições psíquicas. A primeira delas é a posição esquizoparanoide. E esquizoparanoide, se isso domina ali nos primeiros meses, é isso? Isso, nos primeiros meses de vida, o bebê está lidando com ansiedades muito primitivas, tipo medo de ser aniquilado, de perseguição, coisas bem intensas. Nossa, e como um bebê tão pequeno lida com algo assim tão avassalador? Então, a estratégia principal que ele usa é a clivagem. É uma divisão bem radical, sabe? O objeto principal, geralmente a mãe ou o seio, é partido em dois. Um perfeitamente bom, que é o que satisfaz, e outro totalmente mal, que é o que frustra. Preto no branco, então. Exato. E para manter essa separação e proteger um ego que ainda é muito frágil, o bebê usa defesas bem primitivas também. Ele projeta a maldade para fora, como se o perigo viesse sempre do outro, do objeto, e ao mesmo tempo ele introjeta, ele meio que engole as experiências boas, o objeto bom. É um mundo bem dividido mesmo. Essa ideia de um bebê já tão ativo, se defendendo, assim, é realmente uma visão bem radical. E aí já entra um conceito forte dela também, que é a inveja, não é? Sim, a inveja primária, que é diferente do ciúme. Importante dizer. A inveja, para Klein, é uma força bem destrutiva, que ataca o objeto bom justamente porque ele é bom, porque ele tem qualidades que o bebê sente que não tem. É quase um ataque à fonte de vida, sabe? E isso dificulta muito internalizar as coisas boas. Uau! Ok, então temos esse mundo dividido, essas ansiedades persecutórias, a inveja atacando o que é bom. Como é que a criança sai disso? Bom, aí é que entra a transição, mais ou menos ali pelos 4 a 6 meses, para a posição depressiva. A percepção do bebê vai amadurecendo e ele começa a juntar as peças. Ah, A mãe boa e a mãe má são, na verdade, a mesma pessoa. Um objeto total, que ele ama e odeia ao mesmo tempo. e isso deve gerar uma nova angústia, imagino? E exatamente, a angústia da culpa. Culpa pelos ataques agressivos que podem ter sido reais ou só na fantasia dele, dirigidos a esse objeto, que agora ele reconhece como inteiro e que ele ama. Ah, então peraí, a culpa aqui não é só algo ruim, ela tem uma função positiva. Uma função fundamental. Essa culpa é que mobiliza o desejo de reparação. A criança começa a querer, primeiro na fantasia e depois em ações mesmo, consertar o estrago que ela acha que causou no objeto amado. Faz sentido. É daí que nasce a responsabilidade, a empatia, a nossa capacidade de lidar com ambivalência, tipo amar alguém apesar dos defeitos ou apesar da nossa própria raiva.
E essa capacidade de reparar, ela depende muito da gratidão, de conseguir reconhecer e guardar o que foi recebido de bom. Entendi. E é importante lembrar, né? Klein não via essas posições como fases que a gente supera e pronto. Eram mais como modos de funcionamento da mente que podem voltar ao longo da vida. Isso, perfeito. Em momentos de estresse, por exemplo, a gente pode voltar para um funcionamento mais esquizoparanoide, mais dividido. Mas a capacidade de chegar na posição depressiva, de integrar e de reparar, é o que ela considerava central para a saúde psíquica. E como é que ela conseguia acessar esse mundo interno tão primitivo, especialmente nas crianças? Aí que entra a famosa técnica do brincar, certo? Sim, uma das maiores inovações dela, sem dúvida. Klein percebeu que para a criança, principalmente a pequena que ainda não fala direito, o jeito de se expressar é brincando. O brincar é a via de acesso para o inconsciente dela. Como assim? A forma como a criança pega os brinquedinhos, ela usava uns brinquedos pequenos e específicos, revela tudo. As fantasias, as ansiedades, como ela está vivendo aquelas relações com os objetos internos. O brincar é a linguagem simbólica da criança. É o equivalente da associação livre que o adulto faz no divã. Nossa, então a sala de análise virava um palco para o drama interno da criança se desenrolar ali com os brinquedos. Que sacada genial! Isso revolucionou a psicoterapia com crianças. Com certeza. O legado da Klein é gigante. Ela é vista como a fundadora da escola das relações de objeto, né? Influenciou gente importantíssima como Winnicott, Bion. Abriu portas para a gente entender não só criança, mas também psicoses, estados mentais bem regressivos em adultos. Claro, ela recebeu críticas sobre focar muito na agressividade ou a teoria ser complexa demais, mas o impacto dela é inegável. Então, para a gente amarrar, Klein nos mostrou essa riqueza e intensidade da vida psíquica desde o berço mesmo. Mostrou a importância central das primeiras relações, que a gente internaliza, né, as relações de objeto. Falou desse ciclo constante de conflito interno, dividir, agredir, sentir culpa, buscar reparar e, claro, brincar como essa janela incrível para a alma infantil. Pois é, e acho que fica uma reflexão, sabe? Como será que essas dinâmicas tão básicas que a Klein descreveu, essa nossa tendência de dividir o mundo em bom e mal, a luta constante contra a inveja, essa necessidade de reparar os danos que a gente causa real ou imaginariamente, como tudo isso continua operando na gente? Na vida adulta, moldando nossas relações, nossos conflitos, o jeito que a gente vê o mundo, talvez de formas que a gente nem percebe conscientemente.